invocando serviços web usando tipos de dados básicos como parâmetros. Neste curso, aprenderá como integrar um processo de bisagem como um sistema externo, configurando a invocação de um serviço WebSwap usando tipos de dados básicos como parâmetros de entrada e/ou de saída. Um banco conta com o processo de solicitação de produtos que começa com o registro da informação do cliente e, depois disso, deve-se executar uma consulta ao serviço de lista negra. Esta consulta é para conhecer se o cliente está ou não na lista. Depois, a resposta da consulta é armazenada e avaliada na porta escolhendo um caminho para rejeitar ou continuar com a solicitação. Agora vamos configurar a invocação do serviço de lista negra desde o processo de solicitação de produtos. Para isso, vamos à vista de assistente ao passo 6 e selecionamos Definir interfaces de integração. O diagrama de fluxo de processo é visualizado, portanto, selecionamos a atividade Verificar lista de negativos, já que desde este ponto do processo é necessário invocar e salvar a resposta do serviço web. O assistente para configurar a nova interface é lançado. O serviço web utiliza protocolo SWAP, portanto, selecionamos a opção SWAP e depois escrevemos a URL do serviço de lista negra. Finalmente, clicamos no botão Ir. Observe que Bisage identifica os métodos do serviço incluindo os tipos de dados dos parâmetros de entrada e saída. Agora, selecionamos o método Client is in Blacklist. Quando se seleciona um método, uma nova interface é definida. Por esse motivo, o campo Nome de interface é preenchido automaticamente com o nome do método, porém, caso deseje, pode modificá-lo. Várias interfaces podem ser agrupadas em um sistema. Portanto, se o sistema já existe, pode-se selecionar para criar a interface dentro dele. Para este exemplo, o sistema não existe, portanto, defina o nome como Blacklist. Agora, avançamos ao passo de dados de envio. Aqui vamos mapear os atributos do processo com os parâmetros de entrada do serviço de lista negra. Observe que se deve especificar o que Bisage vai enviar ao serviço de lista negra. Por tal motivo, à esquerda visualiza-se o modelo de dados do processo e à direita os parâmetros esperados pelo serviço. O parâmetro de entrada do serviço é um string que contém a identificação do cliente. Portanto, procuremos o atributo identificação no modelo de dados e depois o mapeamos com o parâmetro de entrada do serviço. Avancemos ao passo de dados de resposta. Aqui, devemos especificar onde Bisage armazenará a resposta do serviço de lista negra. Observe que à esquerda visualizam-se os parâmetros de resposta do serviço e à direita o modelo de dados do processo. Por tal motivo, mapeamos a resposta do serviço com o atributo isInBlacklist do modelo de dados do processo. Agora, avançamos ao passo de gerenciamento de erro. Neste ponto, podemos manipular erro de negócio como parte da resposta de invocação do serviço web. Como padrão, se um erro é apresentado, uma exceção é lançada, mas é possível configurar uma rota para validar no caso em que dentro da resposta exista uma mensagem de erro. Neste exemplo, o serviço de lista negra não responde erro de negócio. Portanto, clicamos no botão Finalizar. Até aqui, a configuração necessária para integrar o processo com o sistema externo, invocando um serviço web e usando tipos de dados básicos como parâmetros. Obrigado por seu interesse em Bisage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.